Youtuber do Palmeiras se rende ao Flamengo e fala em grandeza da instituição e ainda que o Flamengo continua ganhando títulos, inclusive na casa do adversário. Fala que também o Atlético vai ter que jogar muito se quiser ser campeão. A gente vai trazer aqui, ele fala sobre Gabigol também, né? É o que deixa triste ele lá com relação ao Gabigol. A gente vai trazer aqui o Insta Verde, o Fernando Baliza, falando sobre essa situação. A gente vai reagir aqui, né? O Fernando, que é um cara gente boa, um canal maneiro, vale a pena, mesmo sendo palmeirense, a gente se zoa, brinca e tal, mas é um cara sensato, assim como Opina Porco, né? O Neto também, gosto muito, assisto muito o Neto lá do canal Opina Porco, né? São os times hoje que tem uma rivalidade maior no Brasil, que estão aí brigando por títulos, e a gente tem que falar sobre isso, tá? A gente vai falar aqui também sobre esse absurdo, né? Que a gente está vendo aí as pessoas interpretando de forma completamente diferente o que o Felipe Luiz falou. Um lado vê uma coisa, o outro lado vê outra coisa, cada um enxerga o que quer enxergar, né? E dessa vez eu fico do lado de um cara que me atacou recentemente. Não vou nem citar o nome dele, mas ele fez um comentário sobre o Felipe Luiz, deixando claro que é mau caratismo dizer que o Felipe Luiz desmentiu a situação que aconteceu com o Gabigol. Tá? A gente vai trazer essas aí e outras informações para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a estar acompanhando lá na plataforma vizinha as nossas dicas sempre, também tá fazendo aí o seu cadastro, conhecer aí, né, a plataforma oficial da Nação Rubro Negra, também lembrar você de conhecer aí o Grupo Sunset, né, o controle de pragas, é o controle de pragas oficial do Maracanã. Você tem aí 15% de desconto com cupins, 10% de desconto com insetos e ratos. Também lembrar você da Mais Cabelo, você pode estar aí fazendo um baita de um tratamento na Mais Cabelo, tá ficando cada vez melhor o meu cabelo. A Mais Cabelo tem uma perto de você sempre. Você pode fazer aí avaliação grátis, conhecer, fazer um tratamento aí na Mais Cabelo. Aproveita o voucher sempre aqui também no comentário fixado, junto com o nosso portal paparazzobrunegro.com.br, visto rápido, agradecer também a Sonora Acústica e todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho e que em algum momento fizeram um trabalho junto com a gente, é uma parceria com a gente, né? Agradecer todos que estão aí nessa parceria, inclusive, né, mandar um abraço lá para o Milesis, da Milesis Esportes, né? Clínica de Futebol do Atilson. A gente vai ainda trazer muitas novidades para vocês com relação a isso. Olha só, o Fernando Baliza, é esse aqui, né? Vamos escutar o que ele tem a dizer com relação ao Flamengo e ao Gabigol. Olha só. Só que o Flamengo ganha mais um título com outro treinador. Isso só mostra a grandeza da instituição, que não necessita do Jorge Jesus. Você vai falar pra mim assim, mas tem muita viúva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas tem muita viúva do Jorge Jesus? Talvez tenha mesmo. Hoje em Só dia que os caras não galera dependem de Jorge Jesus. Ganharam com o Rogério Ceni, ganharam com o Dorival, ganharam agora com o Felipe Luiz e vão continuar ganhando, sabe por quê? E na casa do adversário, hein? Com um monte de coisa arremessada, foram recebidos com gás de pimenta a torcida, parte da torcida. Uma vergonha o que a torcida do Galo promoveu. Vergonha. Né? Porque estava destemperada, e eu queria dar uma notícia ruim para a torcida do Galo. Tem que jogar mais bola, porque o Botafogo goleou esse Flamengo. Não, Tudo mas bem que não é necessariamente era o time esse, reserva. mas goleou o Flamengo. E o Botafogo é melhor que o Flamengo. É uma final única, muda bastante. Não é melhor do que uma final ida e volta. O Flamengo foi pressionado sim, ficou pelo contragolpe, desperdiçou algumas chances. O golaço do Plata, deu um rolinho, uma cavadinha, contratação. E o que desanima o palmeirense não é o Gabigol fechar com o Cruzeiro. É a gente saber que não serve pra gente o Talisca, não serve o Roger Guedes, não serve o Gabigol, não serve o Hulk. E o que serve é um jogador que lá no aquecimento chutou a bola na arquibancada. Ou seja, ele chuta a bola na arquibancada sem pressão, com pressão. E aqui vai uma resposta ao Jaguarino, do que ele trouxe. Fiquei sabendo, inclusive, disso. Ele trouxe na transmissão ao vivo dele uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Qual que é o limite dessa politicagem no Palmeiras? Porque, veja bem, isso aqui que eu vou falar é bem sério, tá? A respeito de contratações e quem comanda o Palmeiras. Tem uma galera lá dentro que vira e mexe, que tá trazendo uma narrativa assim, ó. Eu vou dar uma boa resposta pra vocês agora. Do torcedor profissional, do torcedor remunerado. E vocês, que todos são políticos, cara? Vocês são políticos na vida real, vocês já se alimentam da política.
Vocês são políticos na vida real. Tá acontecendo aqui no Flamengo também. Um bando de vendido. E bota um robozinho pra falar que a gente que é. Entrar pra política. Nem sei se entrou ou não, nem me importa. Nunca mais. Desculpa que cortou aqui, rapaziada. Depois de um tempinho gravando, corta. Então não importa. Isso daí não importa. O que importa foi o abre aspas, tá? O Jaguarino novamente foi cobrar o Buozzi, tá? Que é bem, aí aqui não interessa, mas aqui foi cobrar a Leila com relação à contrata. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. Sabe o que ele respondeu pro Jaguarino? Vai cobrar lá o Savério. Bem, aí é notícia de Palmeiras, mas é porque ele elogiou o Flamengo, falou sobre o Flamengo continuar vencendo títulos, ganhando na casa do adversário, o Flamengo não ter que ser mais viúva do Jorge Jesus. O Flamengo ganhou muitos títulos também sem o Jorge Jesus. E a gente vê ele falando também sobre o Palmeiras, cara, né, com relação a atacantes. E que o que deixa triste não é o fato de não contratar o Gabigol, deixar o Gabigol ir pro Cruzeiro. Tá mordido, tá triste lá que o Gabigol não foi pro Palmeiras no fundo. A gente percebe que ele tá triste. É a questão do simples e objetiva do Palmeiras contratar jogadores ruins, né? E ele falou uma questão que eu acho importante, que atacam muito os influenciadores por terem patrocínios, por terem uma série de coisas, mas ninguém fala de jornalistas fazendo matéria política, politicagem, né? Jornalistas aí vendidos, né? Que a gente tem aí em todos os ramos, tá? Política, esporte, em tudo, tá? É importante a gente dizer. E é isso que a gente vê hoje, uma guerra de narrativas aí absurdas, né? E cada um e aí cada um decide como quer interpretar, né? E sinceramente eu vi muita gente interpretando, falando que o Felipe Luiz teria defendido o Gabigol, ou que teria dito que não aconteceu nada. E eu vou fazer questão de ouvir aqui com vocês, depois eu vou trazer uma postagem de um jornalista que eu já falei que eu não gosto, que eu não me dou bem com ele, que ele já falou mal de mim, já me atacou, mas eu tenho que falar o que é real, eu tenho que falar que ele acertou dessa vez, né? Não vou citar o nome dele, mas que ele acertou dessa vez, tá? E eu acho importante, então, a gente ouvir aqui, né, a declaração do Felipe Luiz, para a gente poder, né, eu vou fazer um react aqui, vou acompanhar junto com vocês, para a gente poder identificar, né, realmente o que o Felipe Luiz falou, o que ele, se vocês vão achar também, vão concordar comigo. Eu vi o Felipe Luiz dizendo que tudo aconteceu realmente, tá? Que ele deixa claro que o Braz é que vai se posicionar a respeito, mas que realmente aconteceu a situação, tá? Estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato. Me entristece ter que falar sobre um assunto desse, profundamente falar sobre um assunto desse depois de um título da Copa do Brasil. E ele fala que é extremamente grato à diretoria. Ele não ataca a diretoria. Essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel. Aí ele fala também é grato ao Gabriel, tá? Ele elogia os dois lados. Por tudo que ele fez pelo clube e por mim. Ele é grato ao Gabriel por tudo que fez pelo clube e por ele. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi... E o que eu posso dizer para vocês sobre o afastamento do Gabriel foi... Agora presta atenção no que ele vai falar. Devido a um episódio ocorrido na final. Devido a um episódio ocorrido na final. Ele está falando na final, durante a disputa do jogo. Na final, não é depois, não é antes. Devido a um episódio ocorrido na final. Não há interpretação de texto. Para jornalista que está fazendo interpretação de texto, dizendo que ele não falou e que ele desmentiu, tá? Não está funcionando. E as pessoas estão vendo. Para que está ficando feio, né? Não há interpretação de texto. Ele fala um episódio ocorrido na final. Eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo. E aí ele fala que quem não relacionou ele para o jogo, afastou ele, foi o Marcos Braz, tá?
que ele foi comunicado e quem afastou ele foi o Marcos Braz. Mas por que afastou? Ele vai falar de novo. E para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Esse é um assunto total do Marcos Braz sobre punição, afastamento. O Felipe não faz isso, ele deixa para o Marcos Braz. E aí ele respalda o Marcos Braz. Ele fala, ele vai falar para vocês sobre esse assunto. Ele vai explicar isso para vocês. Não vou ser eu, né, que tem um relacionamento com o Gabigol, com os jogadores, jogou no Flamengo até pouco tempo. Não vou ser eu que vou falar. Quem vai falar é o Marcos Braz. Mas ele respalda. Ele não pega e fala assim, vamos ver o que ele vai dizer. Vocês têm que ver o que o Marcos Braz tem a dizer. Não, ele não fala isso. Ele diz, ocorreu algo, tá? Ele foi punido, não fui eu que pedi a punição, mas ele foi punido por algo que ele fez, né? Que aconteceu na final, foi ali no intervalo, como disseram vários jornalistas do GE, Mauro César, vários, e chegou informação pra gente também. E aí ele continua. Um assunto do Marcos Braz, e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto, que, como eu falei, me entristece profundamente, porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo. Olha só, e ele fala, muito entristece ele porque ele não queria que alguma coisa sujasse esse título maravilhoso, lindo que esse grupo conquistou, né? Conquistou por um motivo extracampo. Então, motivo extracampo. Espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Ó, ele volta a falar em assunto extracampo, tá? Ele fala em assunto extracampo. Então, ele em momento algum desmentiu qualquer informação, tá? Ele em momento algum desmentiu os jornalistas também que trouxeram as informações, né? Em momento algum ele desmente essa galera, tá? É importante a gente falar, a gente, né, analisar a zona mista, no caso a coletiva. Olha só, aí a gente teve o jornalista, né, que eu falei que já discutiu comigo, mas que foi um dos que trouxe a informação vazada lá do intervalo, lá da confusão, lá da substituição do Gabigol pelo Bruno Henrique, que ele ficou irritado. Ah, mas depois ele foi abraçar o Felipe Luiz. Beleza, o Gabigol é assim, ele faz um negócio, daqui a pouco ele tá abraçando, o Felipe abraça ele. Beleza, mas o assunto aconteceu. A situação aconteceu, o Felipe confirma que aconteceu. E mesmo com os abraços, o Gabigol também deu abraço no Tite, ou vocês não lembram? Teve abraço no Tite também. Teve abraço no Tite, né? O Tite falou que daria oportunidade também e tudo mais. As pessoas fazem isso. Agora, o Gabigol abraça, o Felipe gosta dele, deixou claro na coletiva que gosta dele, mas aconteceu. Aconteceu um episódio extracampo, o Felipe confirma, e o Flamengo, através do Marcos Braz, o Marcos Braz vai se posicionar, e o Felipe não fala assim, olha, ele vai falar, mas eu não sei o que ele vai falar, não estou de acordo com ele não. Ele fala, quem vai explicar o que aconteceu, exatamente o que aconteceu, vai ser o Marcos Braz, né? E a gente está esperando isso. Então esse jornalista que eu falei para vocês, que acabou me atacando num episódio passado aí, né? Esses episódios que eles falam eles insistem em falar de jornalista torcedor, como o Fernando Baliza do Insta Verde falou. Ele postou o seguinte: quem conclui a partir dessa declaração que não houve nenhuma questão entre Felipe Luiz e Gabigol, ou é burro ou canalha. Há aqueles que se enquadram em ambas as categorias. E aí a gente... Boa noite, pessoal. A gente realmente, né, concorda com o jornalista, porque é uma situação onde a gente percebe que não tem interpretação de texto. Não tem interpretação de texto, tá? Eu acho que ele foi bem nessa declaração e não há interpretação de texto. Simples assim. Agora, é passar a borracha. O Felipe até avisou sobre outras situações
É importante aí a gente também trazer que o De La Cruz deve estar voltando aí ao time do Flamengo, ainda em 2024, tá? A esperança é que ele esteja disponível contra o Cuiabá, o Felipe Luiz já projetando aí o retorno do Nicolás De La Cruz, né? O Felipe Luiz também defendeu o Davi Luiz, participo de todas as escolhas do meu time, até os arremessos de lateral, o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores de hoje. O Davi treina pênalti todos os dias, eu falei isso ontem. Tem uma média de acertos incrível. Acredito que o Everson conhecia ele, algo assim, mas isso é absolutamente normal. O Charlie poderia ter errado o pênalti também. Todos estão sujeitos a isso. Eu tenho confiança nos batedores que eu escolho. Vejo ele treinar e ser a capacidade que ele tem. Ele bateu o pênalti em final de Champions League. Outra coisa, o Everson estava numa noite mágica. Até queria fazer essa pergunta para o Felipe, falar com ele na coletiva. O Everson teve uma noite mágica. Quem garantiu o empate ontem não foi o pênalti perdido do Davi Luiz, foi o Everson, que pegou o pênalti e pegou todas as bolas que o Flamengo chegou. O Everson fechou o gol. É simples assim, né? Então, a gente tem aí também o Tsola, né, que entrou aí, tá há mais de um ano no Flamengo, ele enfim teve a sua primeira oportunidade aí como profissional, e ele falou: me sinto bem, sabe? Eu sonho isso a minha vida toda. Estou muito feliz que eu pude estrear hoje. Foi uma ótima oportunidade para mim. Então, obrigado, Flamengo. Te agradeço demais. Vamos, Flamengo. Então, Tchola aí falando, né, em entrevista após o jogo. Torcemos demais para esse menino aí também. Ele entrou, já deu uma calcanha lá. Depois ele chutou uma bola errada, mas, pô, né, feliz que o Tchola pôde ser aí aproveitado já no time profissional do Flamengo. O Davi Luiz, né, fez uma publicação também, onde ele se manifestou aqui, ó. A alegria do título só não foi maior por conta do episódio, né, do fotógrafo. Eu não sei se eu já tinha trazido isso aqui para vocês, mas é importante a gente trazer isso aqui, gente, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu lá no jogo. Inclusive tem aqui, ó, mostrei para vocês mais cedo, meu amigo Cacau também conseguiu um pedacinho para ele, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é a redinha onde saiu o gol do Plata, tá? O Davi fala: não podemos normalizar os profissionais saírem de casa para trabalhar e passarem por isso. Isso é inaceitável, por pouco não aconteceu uma tragédia ainda maior. Meus sinceros desejos de recuperação rápida, que Deus esteja do seu lado e te cubra de bênçãos. Estou acompanhando lá o que está acontecendo com esse fotógrafo, muito importante a gente né, mandar força, um absurdo que aconteceu realmente. Olha, o elenco do Flamengo então recebeu 2 dias de folga, tá? Merecidos agora, né? Independente do resultado de ontem, jogou bem e vem de título. 2 dias de folga aí para eles. Tem data FIFA, né? A gente tem aí, inclusive vamos trazer na plataforma vizinha as nossas dicas aí, nossas odds. Fiquem ligados, né? Sempre aí a gente trazendo para vocês. E a gente sabe que tem data FIFA, os caras têm também que ter o descanso deles e nada mais merecido do que, depois desse título, do que esses 2 dias de folga para os jogadores do Flamengo. Tamo junto, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!